Direito, elaboração de normas, C102, é o Psil Jurídico, leitura de texto. Bem-vindos de volta ao Psil Jurídico. O presente Psil disporá sobre a Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, LC número 9598. No próximo vídeo desse segmento serão feitas algumas considerações sobre o seu decreto regulamentador, decreto número 4176 de 28 de março de 2002. A Lei Complementar 95 de 98 e o decreto 4176 de 02 dispõe, em linhas gerais, sobre a correta elaboração das normas, leis complementares e ordinárias, decretos, portarias, instruções normativas, resoluções, deliberações, etc. A Lei Complementar 95 de 98 é de cumprimento obrigatório para todos entes da Federação. Trata-se do denominado efeito cogente dos dispositivos dessa norma legal. Não obstante sua relevância, esta norma não vem sendo obedecida por muitos desses entes. Dentre outros flagrantes exemplos de seu descumprimento, tem-se que muitos entes da Federação ainda utilizam, ao final dos textos normativos, a infeliz e nebulosa expressão revogam-se as disposições em contrário. Desde a vigência da Lei Complementar 95 de 98, toda e qualquer revogação deveria ocorrer de forma expressa, indicando ainda o dispositivo revogado. O artigo 9º diz isso, ou seja, não mais existe a chamada revogação tácita. Dada a grande insegurança jurídica que até então existia, em boa hora a Lei Complementar 95 de 98 fez constar do ordenamento jurídico que se encontra disposto no acima referido artigo 9º da Lei Complementar. Através dessa produção legislativa, passou-se a ter maior segurança jurídica, uma vez que tanto o aplicador da norma quanto seu destinatário poderão efetivamente saber o dispositivo que se encontra ou não revogado. Destarte, é de se lamentar, conforme já colocado, que muitos órgãos e entidades públicos ainda não venham prestando a devida obediência à Lei Complementar 95 de 98. A ementa da Lei Complementar 95 de 98 expressa, dispõe sobre a elaboração, redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Vale entender, as 4 palavras elaboração, redação, alteração e consolidação, tanto das normas legais quanto dos demais atos normativos infra, deverão ter como norte o disposto na referida lei complementar. Artigo 1º da Lei Complementar 95 de 98. A Lei Complementar 95 de 98 contém 19 artigos, articulados em 4 capítulos. Capítulo 1, disposições preliminares, artigos 1º e 2º. Capítulo 2, das técnicas de elaboração, redação e alteração das leis, artigos 3º a 12. Capítulo 3, da consolidação das leis e outros atos normativos, artigos 13 a 17. E capítulo 4, disposições finais, artigos 18 e 19. A disposição dos 4 capítulos acima relacionados pode ser bem traduzida em sua coluna vertebral, arquitetura, ou seja, na estrutura da Lei Complementar 95 de 98. Como pode ser facilmente verificado, esta Lei Complementar encontra-se alicerçada em 4 colunas mestras. Preliminares, no capítulo 1, elaboração, redação e alteração, no capítulo 2, consolidação, no capítulo 3 e finalização, no capítulo 4. O capítulo 1, artigos 1º e 2º, já em seu artigo 1º relativo às preliminares, expressa que a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis devem obedecer o disposto na Lei Complementar 95 de 98. Estende-se ainda esta obrigatoriedade legal tanto às normas descritas no artigo 59 da Constituição Federal, aí inclusas as medidas provisórias, assim como também os decretos e demais atos normativos. Isso está no parágrafo único do artigo 1º. Demais atos normativos, portarias, resoluções, etc. A acima referida obrigatoriedade diz respeito a leis e demais atos normativos de todos os órgãos e entidades, de todos os entes do Poder Executivo Nacional.
No que diz respeito propriamente à elaboração das normas, há incluso as medidas provisórias. Isso está na Constituição, artigo 59, inciso 5, desde que o caput do artigo 7º expressa que o primeiro artigo de toda norma será aquele que deverá indicar o objeto da norma e seu âmbito de aplicação, uma vez que o inciso 2 do artigo 7º dispõe que não deverá haver matéria estranha ao referido objeto, há a vedação legal para qualquer que seja o contrabando à norma. No capítulo 2, artigos 3º ao 12, relativo à elaboração, redação e alteração das normas. Encontra-se dividido em 3 seções. Seção 1, artigos 3º ao 9, tratando da estruturação. Seção 2, artigos 10 a 11, dispondo sobre sua articulação e redação. E seção 3, relativo à alteração das normas, leis e demais atos normativos. Nesse sentido, observe-se ainda que a elaboração compreende a estruturação e a articulação. Quanto à estruturação das normas dada pela seção 1, artigos 3º ao 9, de plano, o artigo 3º estrutura a norma em 3 partes básicas: parte preliminar, parte normativa e parte final. A parte preliminar, inciso 1 do artigo 3º, compreende a epígrafe, ementa, preâmbulo, objeto e âmbito de aplicação das disposições normativas. Como poderá ser verificado na Lei Complementar 95 de 98, os artigos subsequentes ao artigo 3º trazem as considerações pertinentes, os conceitos pertinentes à epígrafe no artigo 4º, à ementa no artigo 5º, ao preâmbulo no artigo 6º e ao objeto e à indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas no artigo 7º. A parte normativa, o inciso 2 do artigo 3º, compreende o texto normativo propriamente dito, relativo à matéria a ser regulada pela lei ou pelo ato normativo. Isso está no inciso 2 do artigo 7º. A parte final, inciso 3 do artigo 3º, compreende as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas. Vale dizer, a parte final trata da implementação do conteúdo substantivo da norma. Isso está onde? Nas disposições transitórias, se for o caso, contendo alguma cláusula de vigência e cláusula de revogação. Nessa parte final é que se encontra o já referido artigo 9º. A cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou dispositivos legais revogados. A seção 2, artigos 10 e 11 do capítulo 2, que vai dos artigos 3º ao 12, traz a forma de como se deve dar a elaboração das normas, como as normas devem ser elaboradas, ou seja, como as normas devem ser articuladas e redigidas. A isso dá-se o nome de elaboração. Vale entender, o artigo 11 diz expressamente que, ao se elaborar qualquer que seja a norma, deve fazê-lo com clareza, precisão e obediência à ordem lógica. Constituem-se, portanto, em fundamentos, clareza, precisão e obediência à ordem lógica, fundamentos a serem obedecidos na elaboração de leis e de atos normativos. As considerações legais sobre o que vem a ser clareza encontram-se no inciso 1 do artigo 11, sobre precisão no inciso 2 desse artigo 11 e sobre a obediência à ordem lógica no inciso 3 do artigo 11. Obedecidos esses fundamentos do artigo 11, torna-se possível a elaboração, articulação e redação de toda e qualquer norma, leis e atos normativos. Não obstante, tem-se ainda que para elaborar qualquer norma deverão ser obedecidos os princípios relacionados no artigo 10. Dentre os princípios tem-se que a unidade básica de articulação de qualquer norma é o artigo. Isso está no inciso 1 do artigo 10. Em tempo, um conjunto de artigos denomina-se subseção, um conjunto de subseções denomina-se de seção, um conjunto de seções denomina-se de capítulo, um conjunto de capítulos denomina-se de título, um conjunto de títulos denomina-se de livro e, finalmente, um conjunto de livros é denominado de parte.
A matéria tratada por um artigo, em regra, deverá ser detalhada através de parágrafos. Parágrafo 1º, 2º até o 9º, ordinal, 10, 11, depois cardinal. Existindo um único parágrafo, denomina-se de parágrafo único, P único. Ao ser subdividido um artigo, a sua cabeça, que será denominado de caput, e temos também os parágrafos, que se subdividem-se em incisos, 1, 2, 3 em romanos e assim por diante. Os incisos subdividem-se em alíneas, A, B, C, pelo alfabeto em letras minúsculas, e as alíneas em números, 1, 2, 3 e assim por diante, em sequência ordinal. Ou melhor, me perdoem, cardinal. A seção 3, artigo 12 do capítulo 2, artigos 3º ao 12, dispõe sobre o detalhamento de uma eventual alteração da norma. A revogação poderá ser integral, isso está no inciso 1 do artigo 12, ou parcial, no inciso 2 desse artigo 12, denominando-se, no caso de integral, abrogação e derrogação parcial. Caso haja a necessidade de se dar uma nova redação para determinado dispositivo, a linha D do inciso 3 do artigo 12, esta nova redação deverá ter a sigla NR, de nova redação. Nessa situação poderá haver alteração, supressão ou acréscimo de dispositivos. No caso de acréscimo de dispositivos a um dispositivo original, este deverá ser feito com a inserção de letras maiúsculas sequenciais. Exemplos: artigo 1º, traço A em maiúsculo, inciso 3, traço B em maiúsculo, e etc. O capítulo 3, estando nos artigos 13 a 17, trata-se da consolidação, ou seja, reunião em uma única norma de toda a matéria correlacionada, tanto para leis quanto para outros atos normativos. Este capítulo encontra-se subdividido em duas seções. Seção 1, artigos 13 ao 15, referente à consolidação das leis, e seção 2, artigos 16 e 17, referente à consolidação de outros atos normativos. Quer seja para uma lei ou para um determinado ato normativo, quando outras normas tratando da mesma matéria forem produzidas, estas deverão ser consolidadas no texto original, vão para o texto original. E quando forem matérias diferentes, mas correlacionadas, estas poderão ser consolidadas em outra norma que será denominada de código, codificação. O capítulo 4, artigos 18 ao 19, trata das disposições finais da Lei Complementar 95 de 98. Não obstante o artigo 18 do capítulo 4 das disposições finais expressar sobre a controversa aceitação de uma eventual inexatidão formal na confecção, na elaboração de leis e de outros atos normativos, de acordo com o imperativo constitucional de obediência ao princípio da razoabilidade, isso está no inciso 54 do artigo 5º da Constituição Federal, impõe-se a entender que não seria razoável, jamais seria razoável a aceitação de dispositivos que possam vir a causar, por exemplo, as referidas inseguranças jurídicas já relacionadas nesse psil. Obrigado.